Vamos fazer uma leitura bíblica. Convido você nesse momento a abrir a Bíblia Sagrada na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 ao 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 11. O texto bíblico diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Irmãos, o assunto principal deste capítulo é os falsos mestres. E por meio desta mensagem, podemos aprender três coisas acerca destes falsos mestres. A primeira coisa que podemos aprender com Pedro acerca dos falsos mestres é que os falsos mestres não são uma novidade. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Note que a palavra houve, ela está falando do passado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os falsos mestres atuaram no passado. E aqui eu quero dar o exemplo do período do profeta Jeremias. Lá em Jeremias 29, versículo 8 e 9, está escrito assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome,
não os enviei, diz o Senhor. Então note, meu irmão, que eles estavam no meio do povo. Aqui estamos falando do período do profeta Jeremias, e lá estavam eles, estavam no meio do povo. Note também que a Bíblia diz, em Jeremias 29, versículos 8 e 9, que eles profetizavam falsamente. E a Bíblia também diz aqui, em Jeremias 29, no versículo 9, que eles não eram enviados de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Pedro, acerca dos falsos mestres, nesta segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 1, é que os falsos mestres não são uma novidade. Eles atuaram no passado. Fica claro aqui em Jeremias 29, versículos 8 e 9. E eles também, meus irmãos, como bem disse Pedro aqui, eles atuarão no futuro. E aqui eu quero ler Mateus 24, versículo 11, que diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, Jesus deixa claro que nos últimos dias, porque Mateus 24 é o sermão profético, sermão escatológico, que reporta os últimos dias, as últimas coisas. Conforme vão se aproximando os últimos dias, vão surgir muitos falsos profetas. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24, versículo 11. Agora note que Jesus também disse que estes muitos falsos profetas que vão surgir, eles enganarão a muitos. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com Pedro acerca dos falsos mestres, é que os falsos mestres não são uma novidade. Eles atuaram no passado e eles atuarão no futuro. Em segundo lugar, aprendemos com Pedro acerca dos falsos mestres sobre as suas características. Quem são os falsos mestres? Como podemos identificá-los? Reconhecê-los? Qual é a sua identidade? Então Pedro aqui ele fala sobre as características dos falsos mestres. E a primeira característica que Pedro fala aos seus leitores, descrevendo assim os falsos mestres, é que os falsos mestres, eles são sorrateiros. Versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Agora observe, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então nós entendemos com essa escrita do apóstolo Pedro que os falsos mestres são sorrateiros. A palavra sorrateiro no dicionário significa que se esconde, que não se mostra, que age às ocultas, que faz as coisas na calada. Os falsos mestres, eles introduzem encobertamente heresias de perdição. Eu me recordo de uma ocasião que eu estava na casa de um amigo, fui visitá-lo, e eu não sabia que a sua irmã era frequentadora do mormonismo. E eu estava ali como visita, de repente chegou os élderes, que atuam como missionários da organização Mormon. Eles conversaram comigo com toda a educação, me fizeram algumas perguntas, eu respondi.
E a primeira coisa que eles fizeram foi me apresentar a Bíblia. E perguntaram se eu conhecia alguma coisa da Bíblia. Eu citei alguma coisa, não tinha conhecimento suficiente para fazer, na ocasião, a defesa da minha fé, porém conhecia alguma coisa, citei, na oportunidade, alguma coisa a eles. Eles me deram parabéns com toda a educação e gentileza. Posteriormente, tiraram da sua bolsa um outro livro, chamado O Livro de Mórmon. Então veja, meu irmão, que o que Pedro está dizendo aqui aos seus leitores se encaixa perfeitamente nessa ação dos grupos sectários. Eles são sorrateiros. Eles agem às ocultas, na calada. Eles vão introduzindo encobertamente heresias de perdição. Essa é a primeira característica dos falsos mestres. Eles são sorrateiros. A segunda característica dos falsos mestres é que eles são imorais. Versículo 2 da segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Grife essa palavra, dissoluções. Porque a palavra dissolução aqui, ela traz a ideia de práticas libertinas, de imoralidade, de depravação. Agora observe a continuação do versículo. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Observe que essa imoralidade leva com que o evangelho seja blasfemado, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por conta dessa prática imoral, por conta dessa depravação, o caminho da verdade ele é blasfemado. Essa aqui é uma segunda característica dos falsos mestres. Terceira característica dos falsos mestres, eles são materialistas. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Essa é a terceira característica, eles são materialistas. A motivação do falso mestre não é pregar o evangelho. A motivação do falso mestre é a exploração financeira. A motivação do falso mestre é o ganho financeiro. A motivação do falso mestre é egocêntrica e não cristocêntrica. Me recordo de uma ocasião que eu tomei nota de uma senhora frequentadora de uma denominação neopentecostal, e a denominação a qual ela frequentava estava envolvida em uma campanha. Essa campanha tinha por nome A Queda do Gigante. Então o líder daquela igreja colocou um boneco do Golias dentro do templo, distribuiu o envelope, e nesse envelope tinha uma pedrinha, que eles denominaram como a Pedra de Davi. Interessante que, na ocasião, esse líder incentivou as pessoas a fazerem de igual modo Davi fez. Pegou a pedrinha, a funda, e arremetou a pedra contra o gigante. E essa senhora fez de igual modo, porém ela errou o alvo. Então ela chegou até o líder da igreja e disse: olha, tem como o senhor me dar uma outra pedra, porque eu errei o alvo? E o líder falou para ela: sim, eu posso, por mais R$1.000. Veja, meus irmãos, esses falsos mestres são materialistas. É isso que Pedro está dizendo aqui. E por avareza farão de vós
negócio com palavras fingidas. Eles são materialistas. A motivação não é a pregação do Evangelho e nunca será. A motivação é a exploração financeira. É o ganho financeiro. É egocêntrica e não cristocêntrica. Quarta característica dos falsos mestres. Eles são carnais. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, a parte A do versículo. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. São carnais. A palavra concupiscência fala de desejo desordenado. É como um animal quando está no cio. Esses falsos mestres são carnais. Uma outra característica dos falsos mestres, eles são anarquistas. 2 Pedro 2, versículo 10, a parte B. E desprezam as autoridades. Agora note, irmão, verifique aí na sua Bíblia de estudo, na nota de rodapé, no seu comentário bíblico, que aqui Pedro não está falando de qualquer autoridade, está falando de Deus. Então os falsos mestres, eles não têm nenhum respeito pela pessoa de Deus. Pedro diz que eles desprezam as autoridades. E são anarquistas, são rebeldes, insubmissos. Uma outra característica desses falsos mestres, segundo a descrição de Pedro, eles são orgulhosos. 2 Pedro 2, versículo 10, a parte B do versículo. Atrevidos e obstinados. Aqui a palavra atrevido e obstinado fala também do seu ego, do seu orgulho. Então essa é uma outra característica dos falsos mestres. Eles são orgulhosos. E uma última característica desses falsos mestres, eles são escarnecedores ou zombadores. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, a parte B. Não receando blasfemar das dignidades. Aqui as dignidades são seres celestiais, seres angelicais. Eles são escarnecedores. Agora, meus irmãos, Pedro descreve os falsos mestres com riqueza de detalhes. E para terminar essa mensagem, aqui no terceiro tópico, o apóstolo Pedro, ele vai também mostrar para os seus leitores que os falsos mestres, eles não serão poupados por Deus. E para mostrar que esses falsos mestres não serão poupados por Deus, o apóstolo Pedro, ele vai dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é que Deus não poupou os anjos que pecaram. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esses falsos mestres serão sentenciados por Deus. Então Pedro dá aqui o primeiro exemplo para comprovar que os falsos mestres sofrerão o juízo de Deus. Deus não poupou os anjos que pecaram. Quando você tiver com medo do inimigo, do adversário, você deve lembrar-se de 3 coisas. A primeira, lembremos que Deus é maior que Satanás. Satanás é apenas um ser criado e que hoje está caído, mas Deus é o Criador, o soberano e o sustentador de todas as coisas. Portanto, não tenha medo do adversário.
Segunda coisa, lembremos que o exército de Deus é maior que o exército de Satanás. Aqui uma terça parte caiu. Mas o exército de Deus é infinitamente maior. Terceira coisa que você deve lembrar. Lembremos que Satanás e seus anjos, eles já estão condenados. Versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Já estão condenados. Só lembrando que a palavra inferno aqui, no original grego, é a palavra tártaro. Essa palavra ela dá a ideia de abismo, de prisão de demônios. Pedro vai dar ainda um outro exemplo, um segundo exemplo, para mostrar que os falsos mestres não serão poupados por Deus. E Pedro então diz, Deus não poupou o mundo antigo. Versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, Deus ele poupa o justo, mas Deus pune os ímpios. É isso que Pedro está dizendo aqui. Nesse segundo exemplo, isso fica claro. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Agora, ele vai punir os ímpios, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Deus poupa o justo, mas Deus ele pune os ímpios. Terceiro exemplo que Pedro nos dá, e aos seus leitores, para comprovar que os falsos mestres não serão poupados, é que Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Versículo de número 6. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então Deus condena os pecadores que não se arrependem. E a Bíblia diz lá em Gênesis que os cidadãos de Sodoma e Gomorra, os moradores de Sodoma e Gomorra, eram grandes pecadores. Deus ele condena os pecadores que não se arrependem. Mas Deus ele resgata o justo. A Bíblia diz no versículo 7, ele livrou o justo Ló. Deus condena os pecadores que não se arrependem, mas Deus resgata o justo. Se você for observar, aqui dá esse texto que Pedro aqui está citando aos seus leitores, lá no capítulo 19 de Gênesis, dá a ideia também do arrebatamento. Ló foi resgatado, tirado dali pelos anjos. Então dá a ideia do arrebatamento. É interessante também esse versículo, porque por meio dele podemos entender que o homem não pode encontrar a salvação por meios próprios. O homem não pode se auto-resgatar, é necessário que haja uma intervenção de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no caso de Ló, que era justo. A Bíblia o chama de o justo Ló. Então o que Pedro está dizendo aqui aos seus leitores é que Deus condena os pecadores que não se arrependem, mas Deus, ele resgata os justos. Quem é você nessa manhã? Quais são as suas práticas? Com quem você se enquadra? Pecadores que não se arrependem ou justos como Ló? E aqui Pedro ele também descreve as características de um homem justo. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Versículo 7. O 8. Porque este justo, habitando entre eles,
afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Pedro afligia sua alma todos os dias ao ver as coisas horrendas, as coisas horríveis que aqueles moradores de Sodoma e Gomorra praticavam. Então Pedro aqui descreve as características do justo. Ele fica aflito ao ver a pecaminosidade, a abominação, as coisas horrendas. É isso que Pedro procura mostrar aqui para os seus leitores. E por fim, fazendo aqui a conclusão dessa mensagem, depois de tudo isso que nós ouvimos, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que fazer? Em primeiro lugar, fuja dos falsos mestres. Eles são sorrateiros, agem as ocultas, pelas costas, às escondidas. Eles são imorais, materialistas, carnais, anarquistas. Eles não estão nem aí para Deus, não têm respeito pela pessoa de Deus e sua palavra, são orgulhosos e escarnecedores. E por fim, nós já vimos aqui nessa mensagem, eles serão condenados. Então, esse é o conselho após ouvir essa mensagem: fuja dos falsos mestres. Eles têm essas características negativas. E por fim, eles serão condenados. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Que Deus lhe dê discernimento à luz da Bíblia Sagrada, para que você possa discernir, para que você possa ter discernimento, algo muito necessário, em especial nesses últimos dias. Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra e pedir a bênção de Deus para o transcorrer deste dia. Querido Deus, queremos nesse momento nos voltar para o Senhor em oração, agradecendo a Ti pela Tua palavra, Senhor, que é como a bússola para um navegante. Tua palavra, Senhor, que é pão para o faminto. A Tua palavra, Senhor, que nos dá um norte, uma direção. A Tua palavra, Senhor, que diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós amamos, ó Deus, a Tua palavra e Te agradecemos por ela nesta manhã. Por meio dela somos devidamente ensinados, devidamente orientados. Por meio dela somos corrigidos. Por meio delas, ó Deus, crescemos espiritualmente, crescemos em conhecimento. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor para a programação que se dará ao longo desse dia, nas subsedes, culto de oração e ensino. Ó Deus, por meio do Teu Espírito, leva os irmãos ao culto dessa noite para orar, para aprender mais da Tua palavra e assim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, oramos também por aqueles que estão doentes, aqueles que estão acometidos por uma enfermidade, que estão sentindo alguma dor. Oramos, ó Deus, porque a Bíblia diz, lá no livro do Êxodo, que o Senhor é o Deus que sara. Lá em Salmos nos é dito que o Senhor cura as enfermidades,
cura as doenças. Ó Deus, então nós oramos por essas pessoas que possam estar nessa condição. Oramos, ó Deus, por toda a direção da igreja, pedindo a bênção do Senhor para cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos por aqueles, ó Deus, que estão desempregados, que estão no mercado de trabalho, Senhor, em busca de uma recolocação. Deus, tem misericórdia, abre uma porta para esse irmão, para essa irmã. Ainda que seja momentaneamente uma porta de escape, Senhor, abre uma porta para esse irmão. Abre uma porta, Senhor, para essa irmã. Deus, em nome de Jesus, socorre, Senhor, esse irmão. Como está escrito, ó Deus, lá no Salmo 70, apressa-te, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda esse irmão, Senhor, que possa, no dia de hoje, estar vivendo o dia mal. Dá sabedoria, Senhor, para que ele venha fazer uso de todas as armaduras de Deus descritas lá em Efésios capítulo 6. Assim, Senhor, te agradeço por tudo nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.